Olá, gente! Oi, pessoas, meus alunos, minhas alunas. Vocês estão aqui de volta e que bom! Como a gente tem caminhado, hein? Quanta coisa a gente já viu, não é verdade? Nós estamos conversando sobre classe de palavras e hoje, numeral. Vem! Gente, essa é minha filha Aline e eu convidei para ela cantar uma canção com a gente. Vamos ouvir? Eu entrei na roda para ver como se dança. Eu entrei na roda, dança, eu não sei dançar. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Eu entrei na roda para ver como se dança. Eu entrei na roda, dança, eu não sei dançar. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Legal, né? Oh, que bom ouvir isso. Essa foi a minha filha Aline cantando. Obrigado, Aline, por participar aqui. Ela está empolgada em perceber e acompanhar também o seu progresso. E a gente vai continuar esse nosso papo sobre numeral. Numeral você já viu aí que é uma classe de palavras variáveis que serve para quantificar seres, para ordenar termos em uma sequência, demonstrar multiplicação ou até fracionamento de elementos e ainda designar uma coleção exata de seres. Quando a gente usa os números na matemática ou qualquer outro lugar para dizer sobre a quantidade, sobre o peso, sobre um código e a gente quer escrever isso por extenso, essa classe de palavras se chama numeral. Você certamente conhece os números convencionais que a gente usa para fazer as nossas contas e quando a gente fala e tudo que a gente fala a gente consegue escrever e a gente vai escrever por extenso, a gente usa essa classe de palavras. Seja para dar quantidade, para dar ordem, ou para multiplicar, ou fracionar alguma coisa, a gente vai representar com essa classe de palavras. E a gente precisa aprender a identificá-las no texto que a gente escreve, ou que a gente lê. Bom, numeral, a gente consegue observar uma classificação e existem os numerais cardinais. Os numerais cardinais são aqueles que indicam quantidade. Sabe aqueles números que a gente fala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, 100, 200, 300. Sabe aqueles números? Eles são os numerais cardinais. Por exemplo, veja essa frase. Fui a 15 casas por semana. Viu ali o número 15? Ah, sei, você estava esperando o número 1 e o número 5, não é? Mas às vezes a gente precisa escrever. E muitas vezes a gente vai encontrar escrito desta maneira no texto. Então a gente precisa identificar essa classe de palavras. Igual na música que a minha filha cantou. Quando falava ali os números, significava aquela classe de palavras chamada numeral. Outro exemplo, estou comendo 8 pastéis. O que você pensa? Além de eu ser muito fominha e olho grande, 8 é uma quantidade, não é? Então, o 8 está escrito ali. Ele pertence à classe de palavras chamada numeral. Neste caso, que representa quantidade numeral cardinal. Fique atento quando a gente falar sobre o 1, porque dependendo da onde ele está na frase, você vai perceber que ele pode ser um artigo indefinido, não é? Quando a gente fala assim, pesquei um peixe qualquer, aí o 1 é um artigo indefinido, né? Peguei o peixe número 1.
O 1 vai estar lá do mesmo jeito, mas dependendo de onde ele estiver na frase, ele representa um numeral cardinal. Legal? Então fique atento. Como eu disse, as palavras não podem ser engessadas dentro de uma classe. Você precisa observar o texto, o contexto e entender se é um adjetivo, se é um verbo, se é um substantivo. Nós estamos conversando sobre a classe de palavras numeral. Esse cardinal indica a quantidade. Mas existem também aqueles que dão uma ideia de ordem, igual o que você estudou lá na matemática, os numerais ordinais. Aqui também, quando a gente escreve primeiro, segundo, terceiro, quarto, 20º, 108º, você precisa entender que essa expressão escrita ali, ela indica uma ordem, uma sequência. Então, ela faz parte da classe de palavras numeral ordinal, certo? Emerson foi o 10º colocado. Ali, como é que está escrito o 10º ali? Hoje é o 8º dia seguido. Tá vendo como é que esse número que está ali, escrito por extenso, ele dá uma ideia de ordem, de sequência? É isso que o numeral apresenta para a gente no texto. Ainda existe o numeral multiplicativo, que são aqueles que indicam multiplicação, como o próprio nome diz, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, né? Então, cobrou o dobro, por isso enriqueceu. A palavra dobro representa essa classe de palavras chamada numeral multiplicativo. Fez o triplo de exercícios normais, certo? Então você vai aos poucos, com a quantidade de coisas que a gente já conversou, você consegue identificar aí algumas palavras no texto. Fez, você sabe que é verbo, ou você sabe que é o artigo. Exercícios, você sabe que é o substantivo. Normais, está dando uma qualificação a esse substantivo. Então, é um adjetivo. Então, o triplo ali significa quantidade, é um numeral multiplicativo. Mas ele pode se apresentar também como fracionário, numeral fracionário, que indica partes ou frações, né? Meio, metade, terço, quarto, quinto. Então, você, quando escrever essa fração, ela vai representar essa classe de palavras. Não viu que a meia se partiu ao meio. E eu coloquei de propósito ali, meia e meio, não foi para confundir você não, foi para você identificar bem a palavra dentro do texto. Então, meio ali está dizendo que, ó, cortou em dois, cortou no meio. Então, é uma ideia de fração, por isso pertence à classe numeral, né? Meia já é um objeto, aí é um substantivo, não é verdade? Mas o meio, e você precisa ficar atento, porque como ela é uma classe de palavras que flexiona, às vezes ela vai vir também no feminino, vai vir no plural. Então você precisa observar bem o texto para poder entender que aquilo ali representa um número, uma quantidade, certo? A população foi reduzida a 1/3, certo? Então ali, ó, 1/3 é diferente de falar assim, foi à missa e rezou 1/3. 1/3 você sabe o que é, uma reza, uma devoção, né? Aqui no caso, 1/3 está representando uma parte, um todo que foi dividido em 3 partes e alguém pegou uma daquelas partes que é 1/3, né? Então, aí é um numeral fracionário. Tá vendo como é que as palavras não estão fixas dentro do texto? Então, fique atento, fique ligado para identificar isso. Ainda tem algumas pessoas que aceitam numerais coletivos, que eles indicam uma quantidade precisa de elementos. Quando a gente fala assim, quinzena, dúzia, semestre, milhar,
grosa, resma. Você já imagina aquela quantidade exata, uma milhar, por exemplo, 1000 elementos, né, iguais, né, grosa são 12 vezes 12, uma resma são 500 folhas. Então, a gente já imagina uma quantidade exata, precisa de elementos. Então, por isso, pertence à classe de palavras numeral também. Exemplos. Parece que não chegará ao fim do século. A palavra século são 100 anos. Então, uma quantidade exata, né, representa numeral. Foi quase uma década te esperando sair. Década? 10 anos. Então, você vai se familiarizando com essas palavras numeral coletivo. Foi rápida, né? Ainda mais com a canção que ficou ecoando nos nossos ouvidos, a gente já está acabando as classes de palavras. E numeral, ó, passou rapidinho. Nesta conversa de hoje, a gente aprendeu ao som da música um conceito de numeral. Aprendeu também alguns tipos de numeral. Ele pode vir simbolizando quantidade, ordem, multiplicação, fracionamento e algumas aplicações em frases que a gente precisa ficar bem atento, observar bem para saber se de fato aquilo representa esta classe de palavras. Fique aí, seguindo com a gente e caminhando, que a gente vai longe. Até breve!